7ª lição, nem tudo que tu acha, que tu sabe que é bom pra ti, é o melhor pra ti. Olhem só, eu tinha certeza que nunca mais na vida eu iria casar. Absoluta certeza. Sabem por quê? Porque historicamente falando e até por um histórico familiar, eu achava que casamento não era uma coisa que funcionasse e fosse uma coisa boa. O meu casamento não deu certo. Aliás, deu certo 12 anos, mas chegou ao fim, né? Então, quando eu me separei, eu instalei em mim uma convicção máxima de que eu não me casaria, que casamento não era legal e que isso não ia mais funcionar pra mim. Que até funcionaria para umas outras pessoas, para os outros casais, mas pra mim, eu não queria mais saber de casamento. E quando eu comecei, então, a me interessar e andar com Deus e conhecer Jesus, né? Nesse mesmo período, e Jesus age de uma maneira tão envolvente que nos direciona para o caminho certo. Ele colocou no meu caminho uma pessoa chamada Joeline, uma amiga minha, e na verdade ela nem era amiga minha, ela era uma pessoa conhecida do meu ambiente de trabalho, e ela crentaça, o meu oposto, totalmente o meu oposto. Porém, ela falava de uma maneira que alcançava muito o meu coração. E todas as explicações que ela me dava sobre o Evangelho, sobre os exemplos de Jesus, sobre as histórias da Bíblia, me alcançavam de uma maneira muito intensa e muito profunda. Até que um dia eu falei para ela assim, amiga, olha só, nós nos tornamos amigas próximas, eu comecei a rasgar meu coração e compartilhar tudo com ela. E ela casada, mãe de 2 filhos, vivendo um relacionamento muito legal, uma história de amor consolidada, né? E daí quando eu ouvia os exemplos dela, ou quando eu estava próximo dela, do marido dela, eu achava aquilo lindo, mas eu achava que aquilo funcionasse para ela ou para as pessoas crentaçonas que nem ela. Para mim, aquilo não funcionava. E eu tinha, então, um padrão, um modelo que eu criei na minha mente como sendo o modelo certo de relacionamento para mim. O que eu achava? Que o melhor relacionamento seria a pessoa lá na casa dela e eu na minha casa. A pessoa pagando as contas dela e eu pagando as minhas contas. E ela vinha aqui, a gente podia até se ver, conviver um pouquinho, mas numa determinada hora essa pessoa iria para casa dela, fazer as coisas dela, seguir a vida dela e eu na minha. Nós namoraríamos. Talvez, com o passar dos anos, quando os meus filhos casassem e já se encaminhassem na vida, então talvez eu viria morar com essa pessoa. Mas se a gente já tivesse alguns anos de relacionamento e o relacionamento já fosse muito firme e sólido. Se não, para sempre eu ficaria namorando. Quando eu comecei, então, a estreitar os meus laços de amizade com a Joeline, ela começou a me falar sobre o casamento. E ela me falar do quanto Deus trabalha no ser humano através do casamento, do quanto o casamento e a família é um projeto de Deus. E eu pensava, ai meu Deus, será mesmo que eu vou ter que casar? E tipo, aquilo tudo me incomodava muito, né? Me incomodava, mas eu tinha e tenho ela como uma referência de alguém que ensina muito a palavra de Deus pra mim. E eu ouvia, até que um dia eu achei de fazer uma oração. Racionalmente falando, eu acreditava que casamento não era mais pra mim. Não era mais pra mim. Dar uns beijos por aí, umas namoradas, isso era o melhor pra mim. Mas casar, dormir e acordar junto, nossa, cuidar de uma outra pessoa, dar satisfação, dividir finanças, a pessoa vir morar comigo, eu ir morar com a pessoa olhar torta pros meus filhos se um dia eles fossem e tivessem alguma atitude que não era legal. Deus, eu não desejava isso nem pro meu pior inimigo, ainda mais pra mim. Olha que loucura, né? Daí a Joeline falando de casamento, e o dia então eu fiz uma oração. E na minha oração eu disse assim, né? Jesus, olha só, se casamento é algo realmente importante pra vida das pessoas, se isso está nos teus planos pra minha vida, eu vou lhe dizer, o meu coração é seu. Faça o trabalho que o Senhor desejar. Eu não quero casar. Eu não me vejo mais casada. Imagina ter que cuidar novamente de um marido, dividir um monte de coisa. Eu não me vejo mais assim. Eu nem quero mais saber de casamento. Mas, como eu entreguei a minha vida nas suas mãos, e aí eu quero executar, eu quero poder receber todos os teus planos para minha vida, eu quero viver todos os projetos que o Senhor tem para mim,
faça a sua obra. Mas eu, Daniele, não vou fazer esforço nenhum para me casar novamente. E fiz essa oração e esqueci. Uma coisa que eu quero te dizer muito claramente, caso tu não tenha nunca ouvido falar. Uma oração de todo o teu coração feita para Jesus, ele nunca vai esquecer. A única coisa que tu precisa ter certeza é que no momento certo, se for da vontade dele, as coisas vão acontecer. Passaram-se alguns meses e eu comecei a pensar no casamento e eu comecei a querer ter um relacionamento diferente do relacionamento que eu tinha na época, que era exatamente nesse formato que eu falei pra vocês. Encontrava a pessoa, a gente ficava, ela ia pra casa dela, eu ficava na minha casa. Ele até falava de casamento, eu tinha vontade de correr e de fugir, né? Mas quando eu comecei a pensar nessa situação de casar, de ter alguém, de ter um companheiro, de dividir uma vida, de ter uma super companhia, foi muito louco o que aconteceu. Porque eu comecei a pensar no assunto, a desejar ter alguém. E eu comecei a compartilhar isso com Jesus, dizer pra ele, nossa, o que tu tá fazendo comigo, hein? O que tá acontecendo? Nossa, eu tenho muita vontade de casar, eu tô com vontade de casar, eu quero ter alguém. E daí um dia, então, indo pra uma viagem que eu tinha que fazer e caminhando, indo de carro até o aeroporto, e eu conversando com Jesus na estrada e tal, eu falei pra ele que, então, ok, se era da vontade dele, que eu estava pronta e que aquilo poderia começar a fazer parte da minha vida. E daí, então, nessa viagem, conversando com uma pessoa, ela disse que eu tinha que, então, começar a comunicar isso e que eu tinha que pensar numa data. E eu elegi uma data. E eu comecei, então, a comunicar. E eu comecei a falar para as pessoas que eu ia casar. E eu comecei, então, a ir nos eventos que eu costumava ir e tinha 200, 300, 400, 500 pessoas. Eu dizia para as pessoas, gente, quero contar uma novidade para vocês. Vou casar. E as pessoas batiam palma, me felicitavam. E algumas perguntavam, Dani, tu tá namorando? A gente nunca te viu com ninguém? E eu dizia, não tô namorando. Então, mas você vai casar como? Não, eu decidi. Jesus já fez a obra, no meu coração tá tudo certo, eu vou casar. O noivo é de menos, porque a obra dele é completa. Se ele já transformou isso no meu coração, que é algo que eu tinha de uma maneira muito racional, muito clara, que nunca aconteceria, mas quando eu me entreguei pra ele, quando eu entreguei o meu caminho pra ele, quando eu entreguei a minha vida pra ele, ele transformou tudo dentro de mim, a obra tá feita, tá completa e o noivo é de menos. E ó, eu não vou fazer esforço nenhum pra pessoa certa aparecer, porque eu sei que ele tem uma pessoa certa pra mim, uma pessoa que vai me complementar, a pessoa que vai ser o companheiro certo dos meus dias e mais do que isso, vai ser uma pessoa que através dele eu vou poder aprender muito como ser humano, eu vou crescer e eu tenho certeza que eu vou viver o grande amor da minha vida que eu nunca vivi na intensidade que eu imagino que eu vá viver. E não é, gente, que aconteceu. Quando eu menos esperei, eu me apaixonei perdidamente por uma pessoa que já fazia parte da minha vida. Mas uma pessoa que eu nunca imaginei que eu pudesse me apaixonar. A pessoa mais improvável da Terra. Ele era meu amigo. Ele era solteiro, era solteiro. Eu não achava ele bonito, não fazia meu tipo, morava longe, nunca tinha sido casado, não era pai, 3 anos mais novo. Nem tu acredita nisso, né, Ju, que eu me apaixonei pelo Danilo. Pois então, me apaixonei por uma pessoa completamente improvável na minha vida. E aí eu comecei a entender as improbabilidades dos planos perfeitos de Deus para uma vida que não tem nada a ver com os projetos que a gente imagina muitas vezes para nós. E foi muito cômico, ao mesmo tempo, talvez a maior experiência de improbabilidade que eu já tenha experimentado viver aqui. E o tempo passou e ele já fazia parte da minha vida, porque eu já conheci ele há 3 anos, ele já era meu amigo, e eu não vou contar aqui a nossa história, porque ela é bem longa e ela é cheia de requintes dos detalhes de Deus na nossa vida. E eu me apaixonei e eu desejei ardentemente casar com ele, e eu quis muito que ele se tornasse o meu marido, e eu idealizei viver uma vida de companheirismo com ele, e eu simplesmente me vi amando ele como eu nunca amei ninguém. E o que é mais louco é que eu não consigo imaginar como seria viver uma vida se ele não estivesse mais do meu lado. E tudo isso é a obra de quem? De Jesus, que fez toda uma obra para arrancar
o que não estava legal de dentro de mim e me mostrar que o amor é sempre o melhor caminho. E me mostrar que os recomeços dele são sempre infinitamente melhor do que as nossas últimas tentativas. E ele me mostrou de uma maneira muito transformadora que aquilo que eu acho que é a melhor escolha racional para mim não é nada perto das surpresas infinitas de amor que ele tem para as nossas vidas. Olha só, seja qual for a tua limitação, seja qual for o teu medo, ou seja, o plano que tu tiver, te faço e te dou um conselho agora. Ora, entrega, confia. E se for o melhor para ti, da tua maneira vai acontecer. Mas se aquilo que tu projetou para ti não for o melhor para ti e tu entregar para ele, confia que o melhor, o muito melhor, o infinitamente melhor vai acontecer e vai dar tudo certo. Tô aqui gravando esse vídeo e tá ali o rapaz sentado na minha frente e o rapaz, o improvável, se tornou meu marido. Estou aqui então, ó, casada, bem faceirinha, contando pra vocês aí algo que nem eu esperava que pudesse acontecer na minha vida, mas aconteceu. Porque Jesus me ama tão infinitamente, de uma maneira tão profunda, que o melhor e o melhor que nem eu consigo imaginar, ele sabe qual é e ele traz pra mim. Então te entrega isso, para que tu possa viver também o melhor daquilo que ele tem pra tua vida.